Olá, marhaba, sejam todos muito bem-vindos a esta que é a primeira aula da Semana do Árabe. Se você está aqui, agradeço primeiramente porque confia em meu trabalho. Você está aqui porque se inscreveu na Semana do Árabe e irá receber durante essa semana videoaulas e exercícios como este. Nessa semana, nós vamos fazer um pouco de tudo. Vamos falar da importância da língua árabe, como aprender melhor, o que fazer, quais são as estratégias, métodos, técnicas de aprendizagem, o que não fazer para melhorar ainda esses estudos e não ficar bloqueado, não travar na metade do caminho. Vamos falar um pouco sobre cultura, sobre hábitos. Como eu disse, além da língua árabe, falar um pouco sim sobre a cultura, porque são coisas interligadas. Então, minha primeira frase para vocês é Ahla wa sahla, sejam bem-vindos. Vou falar com dois públicos, com aqueles que são iniciantes, não sabem nada ou muito pouco da língua árabe. Imagino que aqui tem algumas pessoas que conhecem pouco sobre meu trabalho, talvez me conheceram no canal YouTube recentemente, mas tem aqueles também que já estão com o árabe aí andado, já sabem falar, entender bem, muito bem, mais ou menos, mas já tem uma noção boa. Então digo eu, estou aqui falando com os dois públicos e espero agradar a expectativa dos dois. Mais uma vez agradeço sua participação. Você está assistindo essa videoaula porque se inscreveu. Fique ligado porque vem muita coisa boa essa semana. Apenas acompanhe aí seu e-mail que você está recebendo tudo isso via e-mail com os links já prontos, certo? Primeiramente, permitam-me falar um pouco sobre mim, minha experiência como professor. Como eu disse, imaginando que aí do outro lado muita gente não me conhece em detalhes, então acho importante até para transmitir mais confiança nesse meu trabalho e nos seus estudos, o que eu sei e como eu cheguei até aqui. Meu nome é Jihad, sou descendente de libaneses, eu nasci no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha pequenininha chamada Palmeiras das Missões, em 1974. Meu pai e minha mãe são libaneses, vieram de lá na década de 60. Eu, pessoalmente, morei no Líbano na adolescência, entre os 12 e os 19 anos, e lá estudei e aprendi bastante árabe e inglês. A minha formação acadêmica é em inglês, eu estudei literatura inglesa e aqui no Brasil também fiz pedagogia. Sou professor há mais de 25 anos e me permitam, quando eu digo isso, 25 anos, aulas trabalhadas de manhã, à tarde e à noite. Muitos anos trabalhei 3 períodos, então eu tenho muitas horas de trabalho em sala de aula, em faculdades, em turmas especiais em empresas, para crianças, adolescentes, adultos. Eu digo isso porque às vezes a gente vê que muitas pessoas falam eu tenho experiência de 10 anos ou 15 anos e de repente os primeiros 5 a pessoa lecionou uma vez por semana para alguém em casa e tal. É importante, eu brinco às vezes e digo assim, tinha que ser contado igual piloto de avião, não é? O piloto de avião é contabilizada a experiência dele em horas de voo. E eu digo, professor que é professor experiente também diz. Então eu contabilizando as minhas aulas, já deu mais de 45 mil aulas, 45 mil horas aulas em sala de aula em todos esses lugares que eu já lhe disse. A minha formação originalmente então é em inglês, mas em 98 alguns amigos e parentes assim, primo de segundo grau, vieram me pedir para eu ensiná-los a falar e entender árabe. Eles queriam aprender a falar e entender sem necessariamente passar pela escrita, porque a escrita árabe ela é mais demorada, ela exige mais tempo de estudo e cá entre nós, 90% das pessoas que aprendem uma língua estrangeira querem falar e entendê-la imediatamente, né, para usá-la para viajar, falar com primos, fazer negócios, e ler e escrever fica em segundo plano. Foi daí que eu criei o método Fale Árabe, que depois virou um livro, Fale Árabe em 20 lições. Não inventei a roda, já existia por aí muita gente ensinando essas línguas lá do Oriente, Oriente Médio, através da transcrição. O que é transcrição? Ao invés de você demorar um tempão aprendendo a ler e escrever em árabe, por exemplo, esta frase aqui, está escrito como é seu nome em árabe, que se lê Shu Esmak. A transcrição, Shu Esmak. Por favor, não me entenda errado. Sou filho de árabes e sei o quanto é importante aprender, de repente, uma língua, professor de inglês também,
como um todo, nas 4 habilidades: conversação, compreensão, leitura e escrita. Mas, de novo, eu lhe digo, e minha experiência vai lhe mostrar, que você aprendendo desse jeito a falar e entender imediatamente, os resultados são imediatos. Desde a primeira aula, de verdade, você já sai falando e entendendo o árabe. E depois, se você quiser se aventurar na escrita, vai ficar até mais fácil. No meu canal no YouTube, que já tem mais de 70 mil inscritos, eu costumo dizer que é a maior sala de árabe das Américas, tá? Graças a Deus tem bastante gente acompanhando. Tem ali muitas aulas da fala árabe e algumas ali, 50 e poucas, da escrita, porque é um projeto a médio e longo prazo. Continuando falando da minha experiência, então professor há mais de 25 anos, trabalhei já com todas as idades, em diversos lugares, né, em faixas etárias e escolas, faculdade, empresa e tal, e também sou autor de livros. Eu escrevi um livro, é o Fale Árabe em 20 lições, e 4 livros para ensino da língua inglesa, em todos os níveis, para iniciante, conversação, intermediário e assim por diante. Eu digo tudo isso então para transmitir para você essa segurança de que tudo que eu falar aqui não é teoria, é coisa que aprendi, convivi, anotei nesses 25 anos de ensino de línguas estrangeiras. Também fui proprietário de uma escola de idiomas por 18 anos e nela ensinávamos inglês, espanhol, italiano, árabe, francês e alemão. Eu não falo essas outras línguas, mas claro, como proprietário da escola, óbvio que eu cuidava ali dos professores, trabalhávamos as metodologias, escolhemos o material junto e tal. Então sei muito bem do que estou falando. Neste curso, o Fale Árabe que você está assistindo, então você vai aprender através da transcrição fonética, que é um atalho. E como eu disse, novamente aqui eu vou dividir em 2 grupos. Aqueles que querem aprender só a falar e entender, você está no lugar certo. Aqueles que querem aprender a ler e escrever, eu imagino que você não queira aprender só a ler e escrever. Você quer aprender tudo. Mas esse também é um ótimo caminho. Porque depois, e eu falo isso não na teoria, centenas de alunos meus, aqui presenciais ou online, aprenderam a ler, a falar e entender muito bem, e depois partiram para a escrita e tiveram muito mais facilidade do que aqueles que seguem o método tradicional de alfabetização. Eu já participei, quando adolescente, de um curso de alfabetização. Antes de ir para o Líbano, com 11, 12 anos, meu pai me colocou num curso, com todo respeito ao meu professor, mas a gente começou no A, no B, no T e tal. A turma tinha 40 e poucos alunos, 6 meses depois tinha 10, 12 alunos e terminamos em 4. Porque demora muito a surgir os efeitos. A gente demorou a aprender a ler e escrever e quando já sabia, lia ali alguma coisa, mas não sabia o que estava falando, entendeu? Então, a transcrição fonética é um caminho seguro, produtivo e sim, você que quer depois ser fluente, ser alfabetizado na leitura e escrita, também é um caminho muito bom. Vamos ao tema central desta videoaula. Aprender árabe é difícil? Como aprender árabe de uma maneira eficaz e melhor? Antes de mais nada, por favor, atenção no que eu vou lhe dizer. Você precisa entender que falar uma língua estrangeira, você precisa primeiro entender que isto é uma habilidade. Como assim? Do mesmo jeito que tocar um instrumento musical, jogar bem um esporte, futebol, basquete, vôlei, dirigir um automóvel, pilotar um avião ou uma motocicleta, isso tudo são habilidades. Habilidade é aquilo que você precisa estudar, praticar para dominar. Uma pessoa que não sabe andar de moto, ele precisa, além de entender os princípios, aonde está o freio, aonde está a embreagem, onde troca as marchas, ele precisa treinar muito. Uma pessoa que joga futebol ou basquete, idem, saber as regras, entender como funciona e depois praticar. Quem toca um instrumento musical, idem. O que as pessoas às vezes não percebem é que falar uma língua estrangeira, que é uma habilidade, é a mesma coisa. Precisa-se estudar muito, entender como ela funciona e praticar
praticar bastante. Eu, mais do que ninguém, que tenho 25 anos de experiência, já tive uma escola por 18 anos, gostaria muito de dizer para vocês o segredo para aprender inglês ou aprender árabe. Eu, se soubesse a pílula mágica, ficaria milionário. Eu e qualquer um. Então, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nesses últimos anos, especialmente com a extrema divulgação aí na internet de professores e cursos e tal, mais do que nunca, há muita propaganda enganosa. Por favor, não me entenda errado, não estou aqui para julgar e dizer o certo e o errado. Tem gente que aprende de jeitos diferentes. Eu estou falando da grande massa. O que a gente precisa entender é, sem esforço, muita coisa não acontece, muita coisa não vem. Você vai concordar comigo se você pensar assim, escolas ou programas que prometem que você vai sair fluente naquela língua em 6 meses, né, e elas retêm o segredo dos idiomas e tal, você vê que muita gente entra, sai sem saber e às vezes se culpa, dizendo, pô, eu que não fiz o certo, eu que não fiz o que eles me pediram. É que às vezes o que eles lhe pedem é humanamente impossível. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Não importa inglês, árabe, espanhol, italiano, línguas estrangeiras. Quando você aprende um conteúdo novo, totalmente novo, é preciso de algum tempo para você assimilar esse conteúdo, para você assimilar e saber usá-lo. Ele vem para você, você assimila e precisa de um tempo para saber usá-lo. Aí vem o próximo conteúdo. E de novo algum tempo. E o próximo é assim sucessivamente. Agora, cursos de idiomas que colocam tudo junto e misturado, né? Aquele monte de coisas e te pedem para estudar 6 horas por dia e tal, não é bem assim. Primeiro problema, geralmente quem está estudando é um adulto que tem faculdade, ou tem trabalho, ou as duas coisas, tem filhos, tem pais, tem gente para cuidar, tem toda uma vida. Não sei se ele vai ter 3, 4, 5 horas por dia para disponibilizar para tudo isso. Segundo, mesmo que ele venha a ter, é humanamente impossível você pegar 7, 8 conteúdos num dia e dizer que assimilou. Eu já trabalhei em escolas de idiomas com métodos que prometiam fazer isso em tempo recorde. E o que acontecia? Me escuta bem, isso eu vi centenas de vezes. A pessoa aprendia aquele monte de conteúdos em 2 meses, fazia uma prova final, tirava uma nota boa, pegava o diploma, porém dali a 1 ano, essa pessoa voltava ali, ou ela ia para outra escola, porque ela não tinha domínio do que ela estudou. Você me entende? Ela não tinha domínio. Então, gente, tudo isso que eu estou falando eu vivi, eu vi, eu sei que eu estou dizendo, não são teorias, são práticas, e eu falei centenas, não é dezenas não, centenas de casos. Então, brincando aqui com as línguas, aquela frase famosíssima em inglês, no pain, no gain, é muito usada em várias áreas aí, especialmente de exercício e tal, mas vamos para idiomas. A tradução literal é sem dor não há ganhos, mas sem esforço não há ganhos. Então, eu quero que você já comece essa semana do árabe pensando assim, vai ter que se esforçar, vai ter que estudar um pouco, vai ter que praticar. Isso tudo leva algum tempo, disciplina para aprender. Por favor, não desligue agora esse vídeo pensando, eu achei que ia ter... Bem, se você achava que, como eu disse, ia te dizer o segredo do universo de como fazer uma massagem e aprender a falar a língua, não é verdade. Sem esforço não acontece. Agora, o que eu vou lhe dizer? No meu método, no Fale Árabe, eu minuciosamente cuidei para, primeiro, fazer com que os conteúdos, as matérias que eu ensino, sejam numa ordem crescente, me escuta bem, é uma ordem crescente, extremamente sólida, eu sei o que ensinar e quando ensinar para daí ter a sequência, e o mais importante, as doses. Então escuta essas 2 palavras.
o que ensinar, o que, como, é claro, já lhe mostro, e as doses. Eu sei exatamente o quanto você deve aprender em cada aula, por semana, para no fim do mês você ter domínio daquilo. Eu não quero que você apenas diga, eu aprendi árabe. Eu quero que você diga, eu sei falar e entender árabe. São coisas bem distintas. Gente, eu vou dar exemplos aqui, me permitam. Sem citar nomes de empresas aéreas, eu já trabalhei como professor freelance, aquele que, quando a empresa, e aqui em Foz do Iguaçu, onde eu moro, contratar pessoas, staff, para trabalhar no aeroporto ou dentro da aeronave, eu era um dos professores que avaliava a língua estrangeira dessa pessoa. Já cansei de ver homens e mulheres que vinham com 3, 4 diplomas, de escolas até conceituadas, não estou culpando a escola. Mas enfim, a pessoa vinha com 3, 4 diplomas e na hora de vamos ver, mais ou menos. E vinha às vezes o rapaz que dizia, olha professor, eu estudei sozinho, eu comprei livro X, A e B, pratiquei, ouvi música, tarará, e impressionante. Então, cada um é cada um, não existe a regra, não existe a magia, existe o esforço. Ah, mas como é que aquele cara conseguiu os diplomas? Eu falei para você. É uma coisa você aprender uma língua, sabe? Estudá-la ali momentaneamente, fazer a prova e tirar a nota boa, e é uma coisa você aprender a língua, estudá-la de maneira que você absorva, que você retenha, que você assimile e seja capaz de usá-la. Então, meu método é assim. Eu uso quantidades ideais, nem muito nem pouco, num ritmo muito bom, numa estrutura muito firme, em doses, então, e ritmo que você vai assimilar, você vai aprender de verdade. Continue comigo, que nesta videoaula já vou fazer você sair falando árabe. Fica aí comigo. Nós vamos continuar essa conversa teórica sobre o que é real, o que não é no mundo de aprendizado de línguas, mas eu já prefiro fazer isso com exemplos reais. Então nós vamos trabalhar juntos aqui algo que eu preparei para vocês, e durante essas explicações você já vai aprendendo e eu vou incrementando, temperando com essas coisas que eu lhe falei que aprendi em torno desses 25 anos de trabalho em sala de aula. Vamos direto a algo muito interessante da língua árabe. E sim, quando eu falo interessante e fácil, muita gente duvida, você vai se surpreender como a língua árabe, a coloquial, a falada, a entendida, tem regras básicas, fáceis, mais fáceis que português. Eu sei que você que está me ouvindo na língua portuguesa deve achar, não, mas português é muito fácil. É porque a gente nasceu aqui, fala desde pequeno e acha que é fácil demais. E não é bem assim. A língua árabe, lhe garanto, as regras são mais simples. Eu vou lhe mostrar agora, por favor, não anote nada, peraí. Se você, aliás, não veio com caderno, lápis e borracha, daqui a pouco vá lá e traga, pausa aí e consiga. Mas não copie enquanto eu estou falando, fica aqui comigo, me dê atenção, eu digo o momento certo de você copiar, tá bom? Nós temos em árabe coloquial uma terminação, né? Uma terminação, eu digo assim, um sufixo que vai no fim de palavras. Imagine isso aqui como palavras, tá bom? Depois eu te dou detalhes. Nós temos uma terminação que eu chamo de terminação mágica em árabe, que serve para um monte de coisas. Vocês vão ver que serve para possessivo, para conjugar verbo, um monte de coisa. Eu não quero ser muito técnico, vamos falar do dia a dia. E essa terminação é o seguinte. Eu em árabe, só para você entender, é ana, com A bem aberto. Diga ana. Por favor, repita em voz alta. Participe dessa aula, como se estivéssemos aqui numa sala de aula. Não me deixe falando sozinho. Diz aí, ana. Isso é eu. Você em árabe, eu. Você em árabe, você precisa entender que na língua árabe tem duas palavras. Tem o você masculino e o você feminino. Em árabe, você olhando para um homem, você vai dizer inta, e olhando para uma mulher, inti. Não estranhe. Português tem ele e ela. É, professor, mas é ele e ela. Em inglês tem he e she. Árabe é uma língua que resolveu, além de ter ele e ela, tem você para homem e você para mulher. Simples assim. Agora, ele em árabe você vai dizer howe, o H bem airado, como em inglês na palavra
help, diga help. Howie, esse é ele. E ela é Heye. Existe regionalismo em árabe, tá? Sotaques. O pessoal do norte do Líbano fala com uma musicalidade, com um sotaque diferente do sul. O pessoal da Síria se diferencia um pouco do pessoal do Líbano. O pessoal do Egito é um pouquinho mais longe, já tem umas coisas diferentes, mas é tudo árabe. Então repita em voz alta. Ana, inta, inti, howie, heye. Tá aí outra coisa que eu sempre faço nas minhas aulas. Eu digo assim, materialize a língua. Tire ela do plano 2D e puxe para cá, para o 3D. Por favor, coloque a mão no peito e diga Ana. Aponta para mim e fala Inta. Estou aqui na sua frente. Homem, diga. Muito bem. Faz de conta que você está na frente de uma mulher árabe e diga assim, você, Inti. Agora você está falando comigo, aponta para o lado, faz de conta que tem um homem ali e diga Howie. E ela, Heye. Tudo bem? Como eu disse, se você já assistiu essa aula no canal, você já sabe os pronomes. A terminação mágica que eu quero mostrar é o seguinte. I para Ana, ak para você, homem, ik para você, mulher, u para ele e a para ela. Não está fazendo muito sentido ainda, já vou dar exemplo, fica comigo. Então, eu é sempre I, você homem é ak, você mulher é ik, ele é u, ela é a. E se eu lhe disser que tem um verbo em árabe bem legal, muito útil, que é o verbo querer. Querer em árabe se diz bad, com 2 Ds. Neste curso, sempre que eu coloco 2 letras, é para fazer a sílaba tônica. E se eu disser para você que para dizer em árabe eu quero, diga ana baddi. Tá? Força esses Ds, repita. Ana baddi. É como se você segurasse o primeiro. Faz o que eu faço, por favor. Bad. Bad. E daí fala di. Ana baddi. Ana baddi. Eu quero. Olha para mim, masculino, e diga intabadak. Para mulher, intibadik. Ele, huibadu. E ela, reibadá. Ficou um pouco distante, mas você entendeu. Então, por gentileza, não copie ainda, repita em voz alta, põe a mão no peito, vai. Eu quero. Vamos. Anabadi. De novo. Anabadi. Olha para mim com um tom de pergunta, você quer? É só fazer a entonação, é igual ao português, tá? Olha para mim e pergunta. Intabadak? Intabadak? Agora estás olhando para uma mulher árabe. Intibadik? Repita. Intibadik? Agora, ele quer. Pensa, ele. Huibadu. Huibadu. Ela quer. Reibadá. O que eu estava falando para você no começo dessa aula? Por favor, me escute. Isto aqui, falar uma língua estrangeira, é uma habilidade. Agora que você entendeu, você precisa fazer o quê? Praticar muito, em voz alta. Gente, eu sempre disse, se me pedissem uma regra dourada, a golden rule, professor, olha, eu já cansei de ler, ouvir, me fala, me dá uma dica. Uma dica que realmente faça diferença nos meus estudos em árabe, inglês, espanhol, italiano, sei lá. Estamos falando de árabe. A dica é, a orientação é, estude em voz alta. Não pode uma pessoa que está aprendendo uma língua estrangeira pegar suas anotações de caderno ou livro e fazer isso aqui. Nem os lábios ela está mexendo. Aí na hora de falar, estranha a própria voz. Por favor, em voz alta. É uma habilidade. Fale muito. Anabadi, intabadak, intibadik, huibadu. E aponte para fazer sentido. É uma habilidade. Me responde você. Você sabe dirigir? Você tem habilitação? Aqueles que têm disseram sim, os que não têm vão participar também. Preste atenção. Como é que você aprendeu a dirigir? Você foi numa autoescola ou teu pai, teu tio, teu avô te ensinou?
Quantas aulas você precisou para aprender a dirigir? Por favor, responda. 15, 20, 19, tudo errado. Tudo errado. Você aprendeu a dirigir em uma aula. Professor, você tá louco? Que uma aula? Você sabe mais do que eu, o senhor nem me conhece. Uma aula. Eu perguntei quantas aulas você precisou para aprender a dirigir. Eu não perguntei quantas aulas você aprendeu a sair dirigir, quantas aulas você saiu dirigindo, com quantas aulas você dominou um carro. Você aprendeu em uma aula. O teu instrutor ou o teu pai, avô, tio, irmã, sei lá eu, sentou do teu lado e disse assim, Maria ou Carlos, essa é a direção. Você vira para cá, o carro vai para cá. Você vira para cá, o carro vai para lá. Aquele ali é o pedal de gasolina, combustível, né? Você pisa, o carro leva combustível e vai para frente. Aquele ali é o freio, pisa. Aquele ali é a embreagem. Hoje em dia, quem tem carro hidromático é mais fácil ainda, né? Só tem o freio e tal. Pisa, vai, pisa, para. Acabou. Esse aqui é a marcha, né? Quem dirige carro manual tem que trocar as marchas, para isso, pisa aqui para trocar. Quem é automático, acabou. Uma aula, 1 hora, 1 hora e meia, não tem mais o que aprender. Agora, quantas aulas você saiu dirigindo? Tem gente que precisou de 20 horas na autoescola, 40, 30, sei lá eu. Tá vendo? Aprender uma habilidade é uma coisa, sair fazendo ela é outra. Me permitam aqui, essa videoaula é descontraída, né, legal? Deixa eu lhe contar, eu já fiz muitas palestras também entre professores, alunos e tal, e as pessoas gostam de exemplos da vida real para justificar. Gente, conhecem Rogério Ceni? Rogério Ceni foi o goleiro do São Paulo Futebol Clube, atualmente, se eu não me engano, ele é técnico, né, não sei de que time, mas enfim, e ele tem um recorde que vai ser imbatível para o resto da humanidade. Ele tem mais de 150 gols marcados. Ele é goleiro e tem mais de 150 gols marcados. Me desculpem se o número está errado. Eu sei que é 140, 50, enfim. Agora, quando uma vez entrevistaram o Rogério Ceni, eu assisti, achei muito legal, ele disse o seguinte, esforço. Ele terminava os treinos dele como goleiro, porque ele tem lá o treinador de goleiro, que ficava ali a tarde inteira, a manhã inteira, sei lá, treinando de goleiro, que a função dele é goleiro. Quando terminava o treino, todo mundo ia pro banheiro, né, pro shower, pro chuveiro e pra casa, e ele ficava ali treinando o quê? Chutes, pênaltis, faltas. Eu vi ele dizendo que tinha uma tarde ou outra que ele chutava 100, 120 faltas. Então tá vendo? Ele não podia fazer isso durante o treino de goleiro. Veja bem, ele é pago para ser goleiro, não para ser cobrador. Então tá vendo? É o esforço. Qualquer um sabe chutar a bola, mas o Rogério Ceni chutava a bola de maneira maravilhosa. Ele fazia gols ali que tem jogador de campo, de linha, que nunca fez. E aí? Você entendeu? Deixa eu ir mais a fundo, tá? Hoje em dia, já faz algum tempo, se fala as múltiplas inteligências. Tá? Aquela história do QI já caiu. Hoje sabe-se que os seres humanos têm tipos de inteligência. Tem a inteligência, então, aeroespacial, a inteligência matemática, a inteligência linguística, a inteligência kinética, que é corporal, né, muscular. A pessoa tem uma ótima noção do corpo e da força, do ângulo, do chute, da mão e tal. É claro que tem pessoas que têm o dom. E esse dom, quando bem lapidado e bem trabalhado, ele vira um fenômeno. Agora, pessoas que não têm o dom, mas que treinam muito, também se destacam. Ou, no mínimo, fazem aquilo muito bem. Segue meu raciocínio. Pensa aí no que você quiser. Eu falei do Rogério Ceni, podemos falar de grandes jogadores de futebol, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, enfim. Essas pessoas são fenômenos. Eles têm o dom, nasceram com isso no corpo deles, mas eles treinaram também. Agora, uma pessoa como eu, que não tem o dom de futebol, tá? Se eu treinar bastante, eu vou conseguir chutar uma bola melhor, eu vou fazer um gol aqui e ali, eu vou aprender a respirar para correr melhor. Então, o que eu estou dizendo é, idiomas é a mesma coisa. Talvez você conheça alguém,
um primo, uma tia, um amigo, cara, ele foi lá para a escola, ou ele pegou ali o livrinho, ou as videoaulas, e é impressionante, já está falando. Eu tenho no meu canal ali exemplo de gente que não estudou pessoalmente comigo, assistiu às aulas, e está falando super bem. É claro que eles têm o dom para línguas, mas eles ralaram para chegar ali. É claro que talvez tem gente que vai ter que ralar mais do que as outras, eu nunca escondi isso. Tem gente que assiste uma aula de árabe, pratica ali 20, 30 minutos hoje, 20, 30 minutos amanhã, já sabe o conteúdo, já está usando. E tem gente que vai ter que assistir a aula 2 vezes, praticar 3, 4 dias da semana direto, e ainda não vai falar lá muito bem e tem que fazer isso de novo. Mas faz. E aprende. Então, senhoras e senhores, é uma habilidade. Respeite o seu ritmo. Isso é muito importante. O que não pode, especialmente adulto faz isso? Ele olha para o lado, né? Especialmente eu vejo em sala de idiomas. Vê que o fulano ali já está pronunciando legal, já está falando e pensa, eu não tenho jeito para coisa, eu não nasci para isso, eu vou desistir. Calma! Cada um tem um ritmo diferente de absorção. Eu falei dos dons, mas você, se tem dificuldade, o que eu estou lhe dizendo vai ter que estudar mais do que o outro que não tem. É só isso. É só isso. Então não desista, não diga eu não posso, eu não consigo. Repito, quem tem mais dificuldade tem que trabalhar mais. É isso, mas chega lá. Eu já vi muitos alunos que têm o dom, nas aulas de inglês e árabe, impressionante. Entendeu a regra assim, como se fosse matemática, né? Tem gente que é bom em matemática, não tem? Entendeu a regra? A boca é super flexível, repetir o som perfeitamente, só que não estuda. Sabe, é aluno que eu brincava, que ia para minha aula no sábado de manhã, aí eu, na hora que chegava de manhã, eu pegava a pastinha do aluno, botava a mão nela, nossa, tá quente a sua pasta, hein? Essa aí, pelo jeito, ficou no porta-mala do carro a semana inteira. Ele dava a risada. É isso. Sentava, assistia a minha aula, terminou, botava na pastinha, botava no porta-mala e só pegava de novo sábado que vem 9 da manhã. Ele até aprendeu, ele e eles, centenas, aprendeu alguma coisa em sala e só. E o contrário, gente que eu percebia que tinha dificuldade na pronúncia, dificuldade em lembrar da regra, mas ó, ali, e está muito melhor do que o outro. Então cada um é cada um, respeite o seu nível de habilidade, respeite a sua aptidão para a coisa, mas seja persistente, tá? É uma regra de oposto. Se você tem mais dificuldade, tem que estudar mais. Se você tem menos dificuldade, não subestime, diga, eu estudo um pouquinho e dou conta. Mas tem que trabalhar. O que não pode, eu sei fazer isso, não vou precisar praticar. Voltando ao script, olha aqui que eu vou fazer. Eu vou lhe ensinar agora 10 palavras, 10, relacionadas a isso para você fazer frases mais legais. E eu tenho uma tarefa, eu tenho homework, eu tenho fard. Fard quer dizer tarefa, tá? Repita aí, eu tenho um fard para você. O pessoal brinca comigo, ô professor, parece em português a palavra fardo. Eu tenho um fardo, não, é fard, tarefa. Atenção, você já copiou, né? Desculpe, se não copiou, eu deixei bastante tempo, volta, assista de novo, pausa e copia com calma. As 10 palavras que eu quero que você copie são, anota aí, mai, água. Repita em voz alta, por favor. Mai. Arrui, café. Diga, arrui. Ekol é o verbo comer. Ekol, valorize o L. Diga também o verbo ishrab, beber. Ishrab. Diga o verbo ruh, ir. Atenção, você que é novo aqui no canal, nas aulas, esse H ponto parece demais aquele som que você faz quando está esfregando as mãos no frio. Faz, por favor. Quando embaça o vidro para deixar uma carinha, uma mensagem. Então diga, ruh, ruh. Tem mais aqui. Deixa eu tomar uma aguinha que a garganta seca, tá? Viu? É como se fosse ao vivo. Professor cansa.
Hoje em árabe é liaum. Liaum. Já faço mais a pronúncia. Agora. Halla. 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 Com 2 L's, lembra? Força. Halla. Agora. Pão. Pão em árabe é khubz. Também aqui, para quem é novo aqui no canal, o KH é um som só. É esse aqui, ó. Bem arranhado. Tá ouvindo? Khubz. Khubz. Sugiro que você também carregue uma água nessas aulas. Ah, professor, mas esse som eu nunca ouvi, não vou conseguir. Calma. Você nunca ouviu? Entendi. Mas quem disse que você não vai conseguir? Tanta gente já conseguiu? Centenas, milhares? É igual o TH em inglês de thank you. Talvez algumas pessoas levem um tempo, mas é só treinar. Calma. Khubz. Treina bastante essa semana. Khubz. Khubz. Tá? Pão. Mais 2 palavras. Carne. Desculpem. Carne. Lahm. É o H ponto igual aqui. E fecha os lábios no M. Lahm. E por fim a palavra shu, que quer dizer o quê? O quê? Shu. Então vamos repetir de novo? Essa é a semana do árabe? Vamos fazer o quê? Falar árabe. Repete aí. Mai, ahwi, ekul, eshrab, ruh, liaum, halla, khubz, lahm, shu. Estamos na era tecnológica. Use tudo que você tem a seu favor. Que tal você pegar o celular e gravar só esse trecho eu lendo essas palavras? Que tal você pegar o celular e gravar o som delas, para você repetir em voz alta? Use e abuse da tecnologia, tudo a seu favor, vamos lá. Agora olha que legal. Essas 10 palavras, eu quero que você as decore até amanhã. São só 10 palavras. Usa o seu jeito. Anota num papelzinho, gruda no espelho do quarto, leva dentro do bolso, põe ali na mesa. Eu não estou brincando, gente, tem que se envolver. Você, por exemplo, trabalha no escritório, certo? Não atende pessoas. No escritório, você e colegas, não tem atendimento ao público. Anote essas palavras num pedaço de papel e deixa ali na mesa. E de hora em hora, tira 30 segundos. Mai, ahwi, ekul, eshrab, ruh. Vamos lá, é um desafio. Só 10 palavras eu estou te pedindo. Você trabalha com o público, anota e deixa no bolso. E sempre que der, puxa ali e lê. Na hora do almoço, vamos lá, se envolva, grave a sua voz, dá um jeito. Decore essas 10 palavras até amanhã. Aquele do badi que eu já paguei, você entendeu, né? Anabadi, intabadak, intibadik. Ruibadu, reibadá. Pois bem, você que está inscrito na Semana do Árabe, vai receber amanhã, no e-mail, um exercício que eu preparei baseado nessas palavras. Tem, na verdade, 2 exercícios. É apenas uma folha, ela vai para vocês em Word e PDF, veja o que você prefere. Eu sugiro que você a imprima. Se você não puder imprimir, não tem problema. Abre na sua tela e copia com a sua própria letra o exercício e resolva-os amanhã. E na próxima aula, que será quarta-feira, então a gente não se vê pessoalmente amanhã. Amanhã, terça-feira, inshallah, é o dia de você se esforçar. Alguns vão se esforçar muito para atingir o objetivo. Alguns vão se esforçar menos, porque tem mais aptidão para a coisa. Não importa de qual tipo você é. Quer chegar lá? Tem que se esforçar. Pouco, muito, não sei, mas tem que ter esforço. Legal? Então amanhã, se Deus quiser, você está recebendo esse e-mail na mesma caixa de e-mail que você recebeu essa videoaula. Nesse e-mail, então, vai esse exercício. Eu quero que você o faça. E já sabe, em voz alta. Ele é escrito, mas por favor, ao terminá-lo, leia. Leia 1, 2, 3, 4, 10 vezes.
E a gente se vê quarta, inshallah, onde eu vou corrigir o exercício e vamos continuar nessa semana do árabe. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Nós conversamos bastante, mas entramos já na prática da língua árabe. Eu espero que não tenha ofendido, talvez a palavra muito pesada, mas que não tenha falado algo que você achou, poxa, mas meu professor, aquela escola, aquela pessoa, eu não quis ser maldoso no comentário, eu apenas quis ser realista. Como eu disse, infelizmente, o mercado acaba fazendo com que as pessoas, para vender mais e chegar mais rápido no cliente, acabam prometendo muita coisa que não se concretiza. E muita gente, quando não consegue, acha que a culpa é dela e não é bem assim. Como eu acabei de dizer, é uma língua, é um idioma. Não é uma aula de história ou geografia que você assiste a aula, entendeu? Vamos para a próxima. Não, isso aqui não é só entender. Precisa entrar em você e você ter domínio e devolver, saber falar. O exercício de amanhã vai te mostrar isso. Fale em voz alta, tá bom? São frases da vida real que você pode usar com alguém que você conhece. Tá legal? Uma coisa bem legal para encerrar essa aula, muitos me perguntam, professor, se eu escrever o árabe desse transcrição, eles vão me entender? Sim! Os árabes hoje em dia, nem todos têm WhatsApp, Facebook, teclado, tá? Instagram, etc., na língua árabe. Aqui no Brasil, eu conheço árabes nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, muitos fazem isso. Então, por exemplo, o que você quer? Shu inta badak. É assim que a gente manda no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, com essa escrita mesmo. A gente prefere tudo letra maiúscula que fica mais legível, tá bom? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, isso aí é usado sim no nosso dia a dia. Então, além de falar e entender árabe, você vai poder sim mandar uns WhatsApp aí para conhecidos, uma mensagem desse jeito, vão te entender perfeitamente. Espero que tenha gostado desta videoaula do primeiro dia da semana de árabe, deixando um último recado. Por favor, se tiver comentários, gostou, achou legal, quer recomendar, quer elogiar, quer criticar, quer sugerir, aqui embaixo você pode deixar seus comentários, tá? Nós vamos aceitá-los, vamos lê-los, e se tiver alguma coisa ali relevante que a gente possa também já ajudar, quem sabe posso comunicar nas aulas futuras ou de outra maneira, não sei. Agradeço demais a sua presença comigo, tá? Nós estamos juntos aqui mais ou menos 1 hora. Se você ficou até aqui agora, novamente agradeço a confiança em meu trabalho, em dispor do seu tempo e ficar comigo até então, mas eu lhe prometo que vou convencê-lo a estudar muito essa língua que é bonita, tem muito a oferecer. Nós vamos ter uma videoaula falando disso, por que aprender árabe, vou deixar para falar disso lá. E a gente se vê na próxima, inshallah, até quarta-feira, hein? Quarta-feira depois de amanhã. Amanhã, ó, a sua vez de se esforçar e mostrar que você é capaz de aprender e aprender rápido e fácil. E a gente se vê quarta, inshallah. Um grande abraço. Salam!